Para que Deus derrame o Santo Espírito sobre a nossa igreja. E nós vamos cantar sobre isso agora, o hino 157, o Santo Espírito desceu. Mas cante com alegria, cante com entusiasmo para louvarmos o nome de Deus. Bem forte, irmãos. O Santo Espírito desceu do céu em plenitude de poder, e o Pentecostes fez brilhar a luz, e multidões puderam crer. Fiéis em Cristo sem qualquer temor, saíram todos a pregar, e conseguiram mesmo em luta e dor, final vitória conquistar. Oh Deus bendito, hoje também vem conceder-nos tua graça e teu poder. Nossa prece vem perto estar, vem tua igreja aqui reavivar. Só pela fé o justo vai viver, na Bíblia vamos encontrar. Jesus, portanto, nos dará poder, devemos crer e confiar. Os que esperam sempre no Senhor, paz e alegria hão de achar. Receberão de Deus constante amor e graça para testemunhar. Oh Deus bendito, hoje também vem conceder-nos tua graça e teu poder. Eis nossa prece, vem perto estar, vem tua igreja aqui reavivar. Amém. Que nesse sábado nós possamos ser reavivados pelo Espírito Santo. Amém. E eu tenho certeza que você está muito feliz e você quer agradecer a Deus pelo privilégio de ter o derramamento do Espírito Santo. Então vamos louvá-lo, vamos adorá-lo. E no número 14, jubilosos te adoramos. Jubilosos te adoramos, Deus da glória, Deus do amor. Nosso coração transborda em louvor.
Amado Deus, obrigado pela oportunidade que temos de estarmos em Tua casa nesta manhã de sábado. Pedimos a presença do Teu Santo Espírito sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém. Deixai vir a mim os pequeninos. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos. Os pequenos é o reino do céu. Vinde a Jesus, Vinde a Jesus, vinde a Jesus. vinde a Jesus. Brancos e morenos, grandes e pequenos. Vinde a Jesus. Vinde Bom a dia, Jesus. crianças. Bom dia. Tudo bem com vocês? Um feliz sábado. Só que a tia Sandra não gosta de ficar sentada aqui. Vou chegar um pouquinho mais pertinho, pode? Ai, que bom. Eu vou contar uma história para vocês hoje, muito interessante. Mas primeiro eu gostaria de saber quem é que está na escola aqui. Muito bem, quase todos, menos os pequenininhos, não é mesmo? Eu gostaria de saber se vocês gostam de fazer contas, matemática. Quem gosta? Tu gosta, Júlia? Muito bem, os outros também gostam. Júlia, você pode me dizer quanto é 2 vezes 10? 20, Mas e se eu complicar um pouquinho mais? Deixa eu ver, 2 vezes 100. 200, Ih, eu acho que ele sabe tudo, né? E agora, 3 vezes 400? peraí, Ele é esperto. Olha, muito bem, isso mesmo, Júlia. Olha só, nós temos a história de hoje de um personagem bem interessante que gostava muito de fazer contas, mas não era assim, qualquer conta, não. Ele gostava de fazer contas dentro da Bíblia. Seu nome era Guilherme Miller. E Guilherme Miller, ele foi criado desde criancinha na igreja, obedecendo a Deus, fazendo tudo aquilo que Deus pedia. Só que Guilherme Miller, apesar de crer em Deus, ele acreditava que Deus o criou, Deus criou a humanidade, mas que Deus não cuidava mais de ninguém, era só criando e pronto. E ele sabe o que ele fazia, a profissão dele? Ele era um fazendeiro, homem de bens, rico, né? Então, o Guilherme, ele acreditava que este mundo aqui não era nada, né? Se não fosse por Deus ter criado, mas que não cuidava, Deus não cuidava. Então, um dia, ele foi ficando adulto, começou a estudar a Bíblia, estudava, e ele disse assim, certa vez, olha o que ele falou. Eu descobri que a Bíblia apresenta um Salvador. Ela passou a ser a minha felicidade. E quanto mais eu estudava, mais eu começava a amar a Deus. Eu perdi o gosto por todas as outras leituras. Eu dediquei o coração a aprender mais de Deus. E vocês sabem qual é o livro que mais ele gostava de estudar? Quem sabe? A Bíblia, mas dentro da Bíblia era Daniel e Apocalipse. E aí, ele estudava outros livros também muito importantes. Ele aprendeu uns números lá na Bíblia, por isso que eu perguntei da matemática, né? Ele descobriu uns números, olha só, 2.300, 70 semanas. Olha só, ele foi descobrindo 70 ou 490, 1844, ele ficou intrigado. Como ele gostava muito de matemática, ele foi fazendo os cálculos, certo? Então, à medida que ele estava estudando, ele foi aprendendo. E Deus mostrou para ele que seria a volta de Jesus. Interessante, né? Ele ficou pensando e estudando, e cada vez mais. Cada livro que ele estudava levava Guilherme a ficar mais atento ao que as escrituras diziam. O tempo foi passando. Quando ele estava, assim, ficando com mais idade, aproximadamente uns 50 anos, né? E aí Guilherme Miller já estava mais esperto. Porque ele só estudava, só fazia continhas, né? Aproximados 50 e poucos anos, Guilherme Miller, aproximadamente aos seus 50 anos,
aproximadamente aos seus 50 anos, o nosso jovem Guilherme Miller amadureceu, né? E ele pregava para muitas pessoas. Vocês sabem quantas pessoas, quantas famílias ele pregou de primeira vez? Foram 13 famílias. E elas inteirinhas, todas elas aceitaram ao convite de Guilherme Miller. Porque ele falava sobre a volta de Jesus. E foi estudando a palavra de Deus. E ele levou a mensagem da volta de Jesus para várias pessoas. Muito bem, o Guilherme Miller fez a parte dele. Agora, e nós aqui? Quem de nós quer pregar e falar de Jesus para os outros? Hein? Este é o nosso apelo, né? Que nós também possamos ter esta mesma esperança e esta mesma devoção de pregar aos outros a mesma mensagem que Guilherme teve naquele tempo. Vamos orar agora para que Deus nos ajude? Querido Deus, nós te agradecemos porque tu enviaste, Senhor, muitas pessoas para pregar a tua mensagem. Tu deste a mensagem para este tempo também. Ajuda-nos que possamos falar para cada pessoa que encontrarmos que teu Filho Jesus logo, logo estará de volta. Por favor, possa abençoar cada criança que aqui está. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Muito bem, que vocês continuem pregando, falando para todos sobre esta mensagem. Vou enfrentar os gigantes do mal, em nome do Senhor do universo. Vou descansar meu cansaço. Para a honra e glória do nosso Deus, nós teremos agora uma mensagem musical através da Edilene. Por tantos lugares eu passei e dos teus milagres ouvi dizer, até que um dia te encontrei e em tua presença descansei. Meus sonhos queria alcançar, você me deu forças pra lutar. Enquanto as pessoas não acreditavam, você viu o melhor que havia em mim. Entrego a ti a minha vida, Senhor. Entrego a ti tudo que sou. Como viver sem teu amor? Renova meu ser e faz de mim um vaso novo. Quebra e molda meu interior. Dá-me um novo coração. Sei que tens o melhor pra mim. Eu te agradeço, ó meu Senhor, por tua bondade e teu favor, ao entregar Jesus na cruz, pra morrer em meu lugar. O mundo carente de amor, onde existe luta e dor, eu quero ser a tua voz, levando paz aos corações. Entrego a ti a minha vida, Senhor. Entrego a ti
sou, como viver sem teu amor? Renova meu ser e faz de mim um vaso novo, quebra e molda meu interior, dá-me um novo coração. Sei que tens o melhor pra mim. Entrego a ti a minha vida, Senhor. Entrego a ti tudo que sou. Como viver sem teu amor? Renova meu ser e faz de mim um vaso novo, quebra e molda meu interior, dá-me um novo coração. Sei que tens o melhor pra mim. Sei que tens o melhor pra mim. Teremos agora, nesse instante, o Provar e Ver aqui no telão. Provai e vede. História de hoje. Dificuldades vencidas. Eu sou Olivia Castilho Baltazar. Estamos em Huancaio. Meu primeiro filho teve uma paralisia desde o nascimento e por isso eu sempre estive bem perto dele. A segunda menina já tinha 5 anos e necessitava preparar-se para enfrentar o nível primário, mas não encontrava um centro educativo com esse nível. Uns amigos da igreja, onde eu era diretora de menores, ensinavam as crianças e me disseram: se cuidar da sua filha, pode cuidar dos nossos filhos também? Então me confiaram as suas crianças e não se importaram com a distância, eles mesmos fizeram o transporte, apesar de que tinham que vir de um outro distrito, mas chegaram até nós e agora a gente devia cumprir com a legislação da educação, porque praticamente estava iniciando na educação privada. E comecei a fazer a papelada, e o que saiu primeiro foi a educação básica, os primeiros 2 anos. Depois de regularizarmos o nível inicial, chegamos ao 3º e ao 4º ano. Depois de alguns anos, ao 5º e 6º, e hoje temos todo o 1º grau. Trabalhamos aqui e estamos contentes no trato com os alunos. Lhes oferecemos uma educação integral, já que desenvolvemos oficinas e também nos preocupamos bastante com o nível acadêmico. Para iniciar o dia, sempre fazemos um culto com os professores. Depois, quando eles iniciam as atividades nas aulas, cada professor realiza uma meditação. E neste ano estão fazendo a leitura do ano bíblico com os alunos. Nós só podemos concluir que essa empresa surgiu com a fidelidade do nosso Deus. E isso é uma grande prova do que nós podemos fazer quando provamos a Deus. E Ele abre as janelas do céu para nos abençoar. E felizes, porque agora, depois de ter passado tantos anos em que nosso dízimo não é mais somente da família. Digamos com nossos filhos pequenos, senão que nossas filhas já têm salário e elas mesmas podem dizimar. Além disso, a escola pode dizimar. Meus pais sempre foram um exemplo para mim
da fidelidade que devemos ter com Deus. Sempre, desde pequena, me ensinaram a separar o dízimo. E desde a primeira vez que tive meu primeiro salário, eu já sabia o que tinha que fazer. E desde esse momento, aprendi a confiar em Deus. Ele diz na sua palavra, provai-me. E agora vocês estão vendo que nos abençoou. E queremos também que vocês gozem de tudo que nosso Pai Celestial pode lhes dar. Adoremos agora ao Senhor com os dízimos e as ofertas, demonstrando nosso reconhecimento e gratidão. Oremos. Senhor, nosso Deus, queremos te agradecer, ó Pai, por mais esse dia, esta manhã, desse teu santo e belo sábado, ó Pai, teu santo dia. Ó Deus, nesse momento, queremos colocar nas tuas mãos, Senhor, aquilo que tu nos dá a cada dia. O nosso sustento, a nossa comida, a nossa bebida, a nossa vestimenta, e parte do lucro, Senhor, que tu nos concede, agora estamos devolvendo a ti, Senhor, como tu assim o pedes, ó Pai. Abençoa, Senhor, a cada doador, a cada dizimista, a cada ofertante, nesta manhã. Abençoa, Senhor, com tua graça e tua bondade também, Senhor. Em nome e pelo amor de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Feliz sábado. Um anúncio que chegou em minhas mãos,
que excepcionalmente hoje não haverá o encontro do Clube da Oração. Todos os sábados nós temos em nossa igreja o Clube da Oração e você é convidado a participar. Mas excepcionalmente hoje não haverá o encontro. Nós vamos louvar o nome de Deus cantando o hino Primeiro Quero Ver Meu Salvador. 439, para quem tem seus hinários, podemos nos colocar em pé. Ajoelhados, vamos falar com Deus. Santo e poderoso Deus, nós estamos diante de Ti, Senhor, ajoelhados, porque reconhecemos que Tu és um Deus soberano em nossas vidas. Por isso estamos aqui neste dia, que é o Teu dia, Senhor, para honrar e glorificar o Teu santo nome. Aceita, Senhor, essa humilde forma de adoração. Somos pecadores, carecemos da Tua graça. Por isso, Senhor, clamamos a Ti. Perdoa os nossos pecados. Sara o nosso coração. Faça de nós cristãos autênticos, Senhor. Pai querido, também se alguém adentrou a Tua casa com algum problema, com alguma angústia, por favor, Senhor, Tu que és o autor da alegria e da paz, por favor, acalenta esse coração, traga paz e alegria a esta pessoa. Pai querido, também te pedimos pelos irmãos que estão convalescendo nos hospitais, Senhor. Assista-os, por favor, Senhor. Também te pedimos para que Tu, Senhor, envie poderosamente o Teu Santo Espírito sobre nós, sobre a Tua igreja em todo o mundo.
para que possamos sair e levar a tua palavra às pessoas que ainda não conhecem. Também te pedimos, Pai, que tu unjas o teu filho, o irmão Davi, que irá compartilhar o pão da vida conosco. Que cada palavra que saia da boca dele, Senhor, venha através de ti, Senhor, e cale fundo aos nossos corações. Pai querido, abra nossa mente para o entendimento. Te pedimos isso no doce nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Gostaria de apresentar a nossa plataforma nessa manhã. Aqui nós temos nosso irmão Alcir, membro da nossa igreja. Ele viaja bastante. Ele disse que hoje é visita aqui, mas ele é membro da nossa igreja. Ao lado dele nós temos o Charles, participou conosco muitos anos aqui, mas participa ainda, né, Charles? Mas ele é membro da igreja do Atiradores. E ao meu lado, na plataforma, o Jefferson, ele é diretor da escola sabatina aqui da Central, membro dessa igreja também. E ao centro, o pregador desta manhã, o nosso irmão Davi Lira, ele é também membro da igreja do Atiradores. Seja muito bem-vindo e que Deus o abençoe, irmão. Bom dia, irmãos. Sinto-me feliz aqui na Igreja Central e agradeço o convite para estarmos participando junto nesta manhã de uma mensagem que Deus tem para cada um de nós. O que Deus quer nos mostrar. Muitas vezes Deus tem operado de forma que a gente não entende, mas Deus sempre tem uma mensagem para a nossa vida, dia a dia. Deus fala a cada um de nós, mas muitas vezes nós não entendemos o linguajar divino. Mas Deus está ali. Deus fala. Deus ouve. Deus vê. Gostaria de convidar os irmãos nesse instante a abrir as suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 10. Passagem que nós iremos meditar um pouquinho nesta manhã. Livro de Lucas, no capítulo 10, do verso 25 em diante. Todos com a Bíblia aberta, gostaria de convidar mais uma vez para buscarmos a presença de Deus. Amado Deus, abrimos a Tua palavra, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz. Usa-nos nesse instante e faça-nos entender a mensagem desta manhã. Enche os nossos corações de alegria e nos faça querer testemunhar de Ti, andando nos Teus caminhos e ouvindo a Tua voz constantemente. É o que eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém. No livro de Lucas, capítulo 10, verso 25 em diante, nós encontramos um texto bem conhecido de toda a igreja, e passamos a ler o seguinte: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus em provas, e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isso ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondestes corretamente. Faze isso e viverás.
Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Existem algumas situações que nós, às vezes, colocamos como questionamento a Deus, única e exclusivamente para protelar aquilo que nós já sabemos como resposta. Para ganhar tempo, para refletir de forma diferente daquilo que o cotidiano já nos mostra. Esse homem conhecia perfeitamente qual era a vontade de Deus. Esse homem já tinha uma intimidade com a palavra de Deus, tanto é que a sua atribuição era um intérprete da lei. E para um intérprete, nós podemos imaginar que ele entende o que está lendo, o que está determinado, o que está escrito. Mas esse homem queria saber o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. Quando Jesus questiona ele, já que ele era um estudioso, ele responde perfeitamente, de acordo com o que deveria ser respondido. Ele então questiona mais uma vez: quem é o meu próximo? Para responder aquele homem, foi necessário que Jesus contasse uma parábola. Jesus usava imagens muito simples para poder responder alguns questionamentos que de momento quase que seria sem sentido. Jesus então passa a responder dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos sofrimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Verso 31. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo-o passou de largo. Verso 32. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e vendo também passou de largo. Certo samaritano, relata o verso 33, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Aqui então, Jesus começa a contar esse relato para aquele homem, para mostrar quem realmente era o próximo daquele intérprete da lei. Apesar de que aquele homem não precisaria desta explicação, Jesus, misericordiamente, com muita calma, com muita paciência, ele conta então essa história. Deus tinha um plano para todos os envolvidos nesse relato. Deus tinha um plano tanto para aquele homem que questionou, Deus tinha um plano para o sacerdote, Deus tinha um plano para o levita e também tinha para o bom samaritano. E muitas vezes Deus coloca à nossa frente oportunidades para que possamos manifestar o verdadeiro amor de Deus. Conhecemos que o amor de Deus, o amor é a essência do cristianismo. Os mandamentos de Deus se resumem única e exclusivamente em amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Muitas vezes Deus coloca em nossa frente, em nosso dia a dia, algumas situações para que esse amor possa ser experimentado. Mas, na maioria das vezes, nós passamos de largo. Como fez o sacerdote, como fez o levita. No dia 26 de outubro de 2012, um fato aconteceu aqui em Joinville,
Não sei quantos tomaram conhecimento, mas eu gostaria de mostrar para vocês 3 imagens para recuperar a memória desse fato. 26 de outubro de 2012. Numa situação um tanto constrangedora e violenta. Essa casa fica ali no Glória. Eu morei nessa casa durante 2 anos, mas o destaque não está na casa, mas sim nesse cubículozinho perto do poste. Quando eu mudei para essa casa, ali naquele cubículo já morava um homem que ele chegava tarde da noite muito embriagado. E ele saía muito cedo. Não sei se recuperado, mas saía. Às 6:30 da manhã, quando saía para o serviço, ele já não estava ali. Mas ele, ao chegar mais ou menos 8, 9 horas da noite, ele estava numa condição que quase não pensava, não raciocinava. Por 2 vezes tentamos conversar com ele, eu e minha esposa. Mas sem sucesso, porque ele não respondia, ele não falava coisa com coisa, apenas resmungava. No dia 26 de outubro do ano passado, a outra cena, aconteceu, lamentavelmente, um desastre. Alguns homens passaram ali naquele cubículo, jogou gasolina e fogo naquele homem. Era 8 horas da noite, eu estava jantando quando ouvi gritos na rua. Eu e meu genro saímos correndo e o homem estava em chamas. Uma senhora, ela está bem ali no cantinho, ela parou com o carro junto com o marido, mas corajosamente ela agarrou aquele mendigo pelos pés e puxou de dentro do cubículo e ele ficou pegando fogo do lado de fora. E ali então, nós corremos e estava chuviscando naquela noite. Peguei um guarda-chuva para poder cobrir. Quando eu puxei aquele homem para tirar a coberta que pegava fogo em suas costas, o braço dele saiu na minha mão como se fosse luva a pele. E aquilo nos chocou bastante. 8 dias depois, a outra cena, recebemos a notícia. O seu Valdomiro faleceu. Queimadura que atingiu seu corpo e não teve condições de se recuperar. Eu mostro essa situação porque nós vemos aqui na parábola que Jesus conta de que um homem foi tomado por assaltantes, apanhou bastante e ficou como se estivesse morto, muito machucado. Alguns líderes da igreja, como o sacerdote e o levita, pessoas influentes, envolvidos com as atividades da igreja, conhecedores do propósito de Deus para a vida do cristão, passaram na beira daquele homem e nada fizeram. Muito pelo contrário, para que pudesse se isentar da responsabilidade, eles desviaram daquele caminho, passaram de largo. A única coisa que eles não conseguiram demonstrar naquele momento foi a essência do cristianismo, que é o amor. Mas eles pregavam, eles ensinavam sobre o amor, mas não viviam. Estavam dentro da igreja, participavam dos cultos. Em alguns momentos, pregavam. Levitas, nós sabemos que participavam diretamente da liturgia, de toda a programação da igreja. Passaram de largo, desviaram do caminho. Pergunto e aos irmãos, entre os personagens desse relato, qual desses nós nos identificamos? Será que com o sacerdote levita, que todo sábado, domingo e quarta-feira estamos assiduamente na igreja, e quando encontramos com situações semelhantes, ou dessa que foi demonstrada aqui, ou a própria do relato, nós desviamos para nos isentarmos
de envolver com aquela situação? Será que nós estamos satisfeitos de sermos identificados como o sacerdote e o levita do relato de Lucas 10? Será que isso basta em nossa vida? Porque nós também pregamos sobre o amor. Nós conhecemos o mandamento de Deus. Nós sabemos que a essência do Evangelho é amor. E se nós pregamos, nós precisamos viver. E nos identificamos com esse personagem, o sacerdote e levita? Podemos muito bem nos identificar com esse sim. Mas viver aquilo que acreditamos e pregamos. Nesse relato, Jesus faz questão de colocar um grupo que, embora envolvido com todas as atividades da igreja, queria se isentar da demonstração prática daquilo que acreditava e ensinava. Muitos de nós, às vezes, queremos nos comparar, talvez com um homem deixado semi-morto. Estamos na igreja com muitas dificuldades, mas ainda que semi-mortos, evitamos buscar auxílio. Não era o caso do homem que foi assaltado e espancado do relato. Ele necessitava, ele buscava, mas muitas vezes nós nos igualamos ao homem que é deixado semi-mortos, mortos espiritualmente e resistente por aceitar auxílio, por aceitar que alguém interfira em seu problema, por aceitar que alguém realmente se envolva e auxilie para que a coisa possa ser amenizada, o problema possa ser amenizado. Estamos dentro da igreja, mas geniosos, resistentes. O problema é meu. O irmão, fique para lá. Não se meta com a minha vida. Deveríamos procurar ajuda. Se queremos nos identificar com este homem, deveríamos buscar auxílio. Deveríamos depender daqueles que realmente estão fortalecidos para poder nos auxiliar. Mas muitos de nós, talvez, tentaria se igualar ao bom samaritano. Talvez porque, num determinado momento, se dispõe a dar uma cesta básica para uma pessoa carente, auxiliar um idoso, auxiliar uma grávida, uma criança indefesa. Por essa obra, talvez queiramos nos identificar ao bom samaritano, mas ao bom samaritano nós não temos condições de nos identificarmos. Por quê? O único que pode ser comparado ao samaritano é o próprio Jesus, é Deus. Ele é o único capaz de parar, de dar atenção, de limpar as feridas, de carregar no ombro, de curar, de restaurar. O próprio Jesus, em Marcos 10, 18, ele diz o seguinte: quando um homem pergunta, Senhor, o que eu posso fazer? Bom mestre, o que eu posso fazer para ser salvo? E ele diz o seguinte: por que me chamas de bom? Bom só tem um, que é Deus. Então o próprio Jesus dá a lição àquele jovem, como também na mensagem de hoje ele tenta nos dar a lição de que Ele é bom. Ele é o único capaz de amparar, de limpar as feridas, de dar atenção, de carregar no ombro, de curar e de restaurar. Mas nós queremos nos comparar ao bom samaritano, com as nossas obras pequenas, e que muitas vezes nós deixamos ou indicamos para outros fazerem, talvez pela desculpa do tempo. E uma coisa que nós precisamos realmente relevar nesses últimos dias: tempo.
Todos temos o mesmo tempo, 24 horas, mas nem todos administramos o tempo da mesma forma. E por isso, muitas vezes, nos encontramos a desculpar-nos das nossas falhas pela falta de tempo. E veja bem que, ao não ter tempo, eu também não faço aquilo que digo que creio e que muitas vezes prego, somente pela desculpa do tempo. Na realidade, irmãos, o que Jesus quer que nós sejamos semelhante ao dono da hospedaria, o hospedeiro. Porque embora ele permite que essas situações cheguem à nossa frente dia a dia, ele quer nos considerar como auxiliadores, como instrumentos em tuas mãos. E ser o hospedeiro é simplesmente cuidar para Jesus. Veja que no relato Jesus toma o homem, o bom samaritano, representado pelo próprio Jesus aqui nesse instante, toma o homem, leva para uma hospedaria, paga as despesas, pede para poder dar todo o tratamento necessário para aquele homem e ainda diz: se faltar mais algum recurso, eu reponho quando voltar. Jesus apelando ao nosso coração para sermos semelhante ao hospedeiro. Temos essa disposição? Temos essa vontade? Embora pregamos para toda a igreja, mas sabemos que muitas pessoas na igreja se identificam com o hospedeiro e têm feito trabalhos maravilhosos. A partir do mês de agosto até o final do mês de outubro, a igreja, a nível Brasil, se envolve com o chamado já conhecido mutirão de Natal. Muitas vezes nós nos envolvemos nesses 3 meses para buscarmos recursos para auxiliar pessoas numa única data, Natal. Distribuindo ali algumas toneladas de cestas de alimentação. Mas Deus nos pede muito mais do que isso. Os pobres não sobrevivem somente de donativos no Natal. E nós temos que ter a consciência de que sempre, conforme o relato de Marcos 14, sempre teremos em nosso meio pessoas carentes. Os pobres sempre tendes convosco, disse Jesus. Por isso nós precisamos realmente nos envolver com a tarefa do amar prático. É muito bonito conhecermos, mas é mais bonito ainda praticarmos. No livro de Isaías, capítulo 32, verso 2, diz assim: cada um servirá de esconderijo contra o vento, de refúgio contra a tempestade, de torrentes de água em lugares secos, e de sombra de grande rocha em terra sedenta. Cada um de nós precisa ser um auxiliador, precisa ter a consciência de que nós não podemos cuidar somente da nossa vida. Claro, quando eu falo somente cuidar da nossa vida, eu não estou querendo dizer que nós devemos interferir na vida dos outros, em termos de relacionamento, em termos de vida pessoal, interferir no modo pejorativo, ou quer dizer, falar da pessoa da forma em que desmerece. A famosa chamada fofoca. Nisso nós não precisamos, não devemos e nem precisávamos pensar em
intrometer ou interferir na vida dos outros. Mas aqui no texto de Isaías, referente àquilo que nós queremos trazer como mensagem do que o próprio Jesus deixou para aquele homem, intérprete da lei, de que era necessário que as coisas são difíceis mais para alguns do que para outros, e para aqueles que têm um pouco mais, que auxilia aqueles que não têm. É muito interessante, irmãos, mas me lembro agora, não está escrito, mas quando eu fui conhecer a minha sogra, há 30 anos atrás, uma senhora muito simples, mas muito simples mesmo, costureira, viúva, e eu cheguei no final do ano, e lá encontrei aquela mulher sentada na máquina, com muitos retalhos, fazendo roupas para doar para pessoas carentes. Interessante. O armário dela estava quase vazio. A despensa dela estava quase vazia, de mantimento. Fomos ao supermercado, fizemos a compra do mês e deixamos ali, depois de 5 dias que ficamos naquele local. Mas uma pessoa simples se preocupava com outras pessoas que tinham menos do que ela. Esse é o contexto do cristianismo verdadeiro. Ou quer dizer, irmãos, quando falamos em cristianismo, falamos em imitadores de Cristo. E não pode ter imitadores de Cristo falso, a menos que sejam imitadores dos falsos cristos. Mas nós precisamos demonstrar um amor prático todo dia. Isaías então escreve: cada um servirá de esconderijo contra o vento, proteja o seu semelhante. Aquele que não tem abrigo, por favor, cada um de nós tem a responsabilidade de servir de abrigo para o semelhante, de refúgio contra a tempestade, de lugares secos, e de sombra, e de grande rocha em terra sedenta. Cada um de nós é convocado a esta responsabilidade, a esse dever, e nós precisamos nos envolver, nós precisamos acreditar. Já paramos para poder pensar que hoje podemos ser auxiliadores e amanhã ser auxiliados? Pense nisso. Talvez pensando desta forma nos sensibilizaremos de que as coisas realmente precisam tomar um outro rumo na nossa vida. Deus não coloca situações e nem conta historinha para nós simplesmente porque é um contador de história, mas Ele quer nos ensinar lições, e lições maravilhosas, e lições para a nossa salvação. Basta entendermos o que Ele quer falar aos nossos corações. Somos bons para falar de vida consagrada, mas falamos do que não entendemos e não aceitamos. Pensamos muitas vezes em deixar a vontade de Deus prevalecer, mas na realidade, a nossa vontade, muitas vezes, é que prevalece. Muitas vezes buscamos a Deus em oração, mas quando nós vamos tão confiantemente a Deus em oração, parece que nós já temos em nosso pensamento o plano B. Se Deus não me respondeu, eu já sei o que fazer. Que confiança é essa? Que poder que nós estamos buscando? Se não confiarmos inteiramente em Deus para aquilo que necessitamos, se não confiarmos inteiramente em Deus para nos usar como instrumentos vivos em tuas mãos, para refletirmos o perfeito caráter, o amor de Deus para todos aqueles que nos rodeiam. Sabe, irmãos, muitas vezes eu tenho ido a Curitiba ou a Florianópolis, e no momento que eu saio de carro da empresa, vem aquele ligeiro pensamento de auxiliar alguém durante a viagem. E é incrível, mas muitas vezes encontro caminhando na rodovia
pessoas sem recurso, mas pela desculpa da insegurança, nós passamos de largo. Não acontece isso também na sua vida? Auxiliar um andarilho, auxiliar um mendigo, auxiliar um carente, auxiliar um vizinho que não tem, muitas vezes, o que comer, ou aquele manto para poder se agasalhar. Muitas vezes Deus tem permitido que pessoas cheguem à nossa porta e batam palma para poder pedir, para que possamos ter a oportunidade de nos desprender e auxiliar. E às vezes, quando não brigamos, omitimos a ajuda. No momento, não tenho. Se é dinheiro, não tenho trocado. Se é alimento, não tenho comida. Poderíamos dizer que isso seria pecado? Muitas vezes nós temos preferido, desculpa irmãos, mas eu sei que aqui muitos têm essa condição, mas não esse pensamento, mas muitas vezes nós temos preferido morar em seguros edifícios para evitar esse transtorno em nosso portão. Tudo pela desculpa da falta de segurança. Existe falta de segurança? Sim. A violência tem crescido muito. A violência não é coisa simplesmente da nossa época. A coisa vem lá de trás. E quando Jesus conta a parábola, é porque era comum isso acontecer. E o caminho de Jerusalém para Jericó é conhecido como um caminho perigoso. E ali tinha uma situação que Jesus muitas vezes coloca em nosso dia a dia. E nós preferimos argumentar que, pela insegurança, eu não abro o portão, eu não abro a porta, eu não atendo. Pela desculpa da insegurança, da violência, nós omitimos a praticar o ato amável que Deus nos colocou. Imagine Jesus não praticando os atos de amor. Que seria de nós? No livro de Lamentação, nós temos um texto que diz o seguinte: a misericórdia de Deus é a causa pelas quais não somos consumidos. A misericórdia significa o seguinte: o grande amor que Deus tem com cada um de nós. É a causa pela qual Ele repetidamente nos perdoa, repetidamente nos auxilia. A paciência de Deus é a causa que Ele mantém para nos manter vivos, ativos e ainda com a chance de sermos usados como instrumentos vivos na tua causa. No livro Conselho para a Igreja, na página 51, no capítulo Vida Santificada, nós encontramos ali um texto interessante para contextualizar o relato da qual Jesus passou a contar para aquele intérprete da lei. Diz o seguinte: renúncia própria, sacrifício pessoal, benevolência, bondade, amor, paciência, magnanimidade e confiança cristã são os frutos diários produzidos por aqueles que estão verdadeiramente ligados com Deus. Seus atos podem não ser publicados ao mundo, mas eles mesmos estão diariamente lutando contra o mundo e ganhando preciosas vitórias sobre a tentação e o mal. Solenes votos são renovados e mantidos mediante a força ganha por fervente oração e constante vigilância nela. O ardente entusiasta não discerne as lutas desses silenciosos obreiros, mas os olhos daquele que vê os segredos do coração notam e recompensam com aprovação cada esforço
feito com renúncia e com mansidão. É preciso o tempo de prova para revelar no caráter o ouro e o amor, do amor e da fé. Quando dificuldades e perplexidades vêm sobre a igreja, então se desenvolve o firme zelo e as profundas afeições dos verdadeiros seguidores de Cristo. Todos os que entram na esfera de sua influência percebem a beleza e fragrância de sua vida cristã, ao passo que ele próprio está inconsciente desta, visto estar ela em harmonia com seus hábitos e inclinações. Alguns podem perguntar, qual o sentido das imagens mostradas no início do culto? É que situações como aquela têm acontecido diariamente. Muitas vezes nós nos encontramos com situações na rua, com violência, com pessoas desesperadas, com pessoas perdidas, mas nós não estamos dispostos a dar atenção. Durante 2 anos, eu morei naquela casa e por 1 ano e meio eu fui vizinho daquele homem, que embora a sua condição precária, ele nunca perturbou a vizinhança. Chegava, entrava, dormia, acordava e saía. Nunca perturbou a vizinhança. Volto agora à minha responsabilidade. Durante 1 ano e meio, Deus deixou aquele homem ali, talvez numa situação que nenhum ser humano merecia, permitiu. E eu não fiz nada. Embora por 2 tentativas fracassadas, eu não fiz nada. E diariamente nós temos encontrado situações semelhantes. E Deus tem dado a oportunidade, manifeste o amor que você aprendeu, manifeste o amor que você ensina, manifeste o amor que você busca na igreja, manifeste aquilo que você prega na igreja. Sacerdote levita, por favor, Deus quer que nós sejamos hospedeiros. Aquele que cura para Ele, aquele que auxilia para Ele, aquele que está disposto a dedicar um pouquinho de tempo simplesmente para manifestar na prática o amor, a essência do Evangelho. Meus irmãos, se formos envolvidos na maravilhosa obra de levar neste final de ano donativos para pessoas carentes, pare um pouquinho para pensar que o Natal é muito pouco para alimentar a pessoa durante 365 dias. É o dia a dia. Tem pessoas ao nosso lado necessitando, buscando, reclamando. E muitas vezes nós passamos de largo. O que Jesus quis mostrar para aquele intérprete da lei foi: o que você acredita, o que você estuda, o que você prega, pratique. E o mesmo Ele pede para cada um de nós nesta manhã. Pratiquemos o amor. Muito mais ganhamos quando damos do que quando recebemos. Doe um pouquinho da sua atenção para aquelas situações que Deus tem permitido que aconteça no nosso dia a dia. Que Deus possa nos encher de vontade, de coragem, de disposição para colocar em prática o amor que Ele nos concede. É o meu desejo e a minha oração. Amém. Maravilhosa graça
hino de número 204. Vamos louvar o nome de Deus com o hino Maravilhosa Graça. Maravilhosa graça, maior que o meu pecar. Como poder cantá-la? Como em te começar? Trouxe-me alívio à alma e me ficou na calma pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, qual maravilhosa graça, como o firmamento é sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, tão sublime, doce para mim. É maior que minha vida inútil, mais profunda que o imenso mar. A Cristo vamos, pois, louvores a Deus maravilhosa graça, traz vida perenal. Por Cristo perdoado, vou à mansão real. Sei que hoje sou liberto, vivo de Deus bem perto, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, com maravilhosa graça, como o firmamento é sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, tão sublime e doce para mim. É maior que a minha vida inútil, mais profunda que o imenso mar. A Cristo vamos, pois, louvores dar a Deus honrar. Maravilhosa graça, tão ricas bênçãos traz. Por ela Deus salvou-me, deu-me perdão e paz. Salvo sim em verdade, perdona a eternidade, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, com maravilhosa graça, como o firmamento é sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, tão sublime, doce para mim. É maior que a minha vida inútil, mais profunda que o imenso mar. A Cristo vamos, pois, louvores dar a Deus honrar. Maravilhosa graça. Obrigado, Senhor, porque esta é a forma que o Senhor traz e disponibiliza para cada um de nós a tua graça, para que possamos realmente atendermos o convite e oferecer-nos como instrumentos vivos em tuas mãos. Maravilhosa graça, Senhor. Mantenha
disponível sobre cada um de nós. E nos salve, Senhor. Nos proporcione para que possamos, dia após dia, manifestar na prática aquilo que acreditamos e pregamos. Que possamos viver, Senhor, na prática que o mundo realmente busca e que possamos ser vistos como verdadeiros seguidores de Cristo. Nos abençoe, Senhor. Nos capacite a cada dia. Nos encha com o Teu poder maravilhoso, com o Teu Santo Espírito. E nos faça grande na Tua obra. Nos capacite para isso. Não merecemos, mas o Senhor é um Deus de amor. E está desejoso a nos conceder essa bênção. É o que eu lhe peço, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Mesmo distantes deste bom lugar, concede ao Pai podermos desfrutar do Teu amor que é sem medida. Acaso só em Ti se pode achar, e a esperança que nos faz cantar esteja sempre a iluminar.